Bom dia, pessoal. Disciplina de Planejamento e Administração Rural, 8h30 da manhã do dia 3 de novembro de 2021, quarta-feira. Então, vamos dar continuidade à nossa discussão. Então, em sistemas normais, provavelmente esse ano a gente não vai fazer isso por alguns motivos. A gente convidava o pessoal ou da Cressol ou do Sicob, das últimas vezes foi do Sicob, e vinha aqui, até o presidente nos prestigiou aqui na nossa disciplina, o presidente do Sicob, daqui da região sul, junto com o gerente de crédito, junto com o gerente lá da parte rural, tem ex-alunos nossos lá, eles vinham, sempre nos atendem com muito carinho, para explicar um pouquinho sobre a empresa, né? Claro que isso puxa um pouco para o lado da empresa que eles estão apresentando, mostrando lá o portfólio, as atividades deles, né? Mas falam sobre o crédito rural de maneira geral. Tá? Esse ano, provavelmente, a gente não vai fazer isso. Provavelmente. Tá? Por falta de tempo e também, sei lá, não quero nem pedir para a direção para ter autorização para trazer uma equipe de uma empresa aqui. Né? Isso nunca foi problema, mas agora, por causa dos cuidados do Covid, vai que pedem certificado de vacina ou exame, pessoal, não quero passar esse tipo de constrangimento. Tá? Mas era interessante para ter uma conversa e tal, mas isso não resolvia o nosso conhecimento sobre crédito rural, certo? Muito menos sobre o sistema que cada empresa, cada banco parceiro do Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNC, adota. O que eu quero dizer é o seguinte, e estou tocando nesse assunto porque eu recebi um relatório de estágio de uma orientada e, vamos dizer, fiquei um pouco ali afetado, né? Sentido da forma como foi escrito, né, o relatório. Isso, para mim, não é muita novidade, porque, como eu disse para vocês, estou fechando aqui de instituição, em fevereiro, fecho 26 anos de instituto. E agora, em dezembro, mês que vem, eu fecho 24 anos como professor, porque eu entrei por 2 anos como engenheiro agrônomo na instituição. Eu não dava aula, dava umas palestras, o pessoal me convidava, mas eu era tipo o agrônomo ali que vocês não enxergam. Bom, e aí eu já ouvi muitas coisas nos estágios. Vou só contextualizar para vocês. Por exemplo, tem um aluno que a gente tinha um convênio com o sistema de estágios internacionais. Então, o aluno foi estagiar com soja e milho nos Estados Unidos. Mas era curso técnico, não tinha um curso superior ainda. Fez e aconteceu, ficou quase um ano lá. Aprendeu inglês, né? Ele fez um mínimo assim para poder passar na prova, mas era o mínimo que eu acredito que vocês todos aí passariam hoje, né? Fez um intensivão de uma semana para responder umas perguntinhas em inglês, foi para lá e aí realmente aprendeu inglês lá, passando quase um ano. Pegou a idade de fazer carteira de motorista, fez carteira de motorista nos Estados Unidos. O dono da fazenda lá dava o carro para ele andar, fazia tudo de carro, porque lá são grandes distâncias para tudo. Aprendeu um monte e nós, bem ansiosos, acompanhamos então a defesa de estágio dele no auditório aqui do colégio. Juntamos assim vários professores e todos os alunos que a gente pôde, não só de uma turma. Todo mundo foi convidado para assistir, porque se não era o primeiro, era um dos primeiros desse intercâmbio que a gente estava fazendo com estágios no exterior. Hoje eles não acontecem mais para menores de idade, tá? Hoje está tão chato que é só maior de idade. Então, hoje só tem intercâmbio para curso superior, para técnico não tem mais, mas tinha. Bom, e aí estava aquele momento marcado lá, todo mundo querendo ouvir a experiência, e muitos alunos pensando em talvez fazer o mesmo caminho, né? Ele falou, aprendeu de soja, aprendeu de milho, falou inglês, fez carteira de motorista. E foi muito boa a defesa, foi muito interessante a experiência. E no final da defesa, já nas perguntas, um aluno perguntou, mas só falou de vantagens, foi bom assim, foi bom assado, aprendeu isso, teve experiência daquilo, e, sabe, só pontos positivos do estágio, não teve nenhuma desvantagem, não teve nenhum ponto negativo.
Aí o aluno falou assim, gente, isso já faz o quê? Deve estar fechando uns 20 anos dessa história que eu estou contando para vocês. Aí disse, o ponto negativo foi a escola, né? Porque eu lá me senti meio abandonado, né? A escola não fez a supervisão de estágio, mal e mal entrava em contato, e esse foi o ponto negativo. Minha vontade de descer ali os degraus do auditório e esganar uma peste dessas, né? Porque tudo sempre é culpa da escola, tudo, não foi legal, não foi que chega. Como que a escola ia fazer supervisão? Não tem nem recurso financeiro, nem nada. E não era o caso, ele estava numa fazenda lá no interior dos Estados Unidos. Tipo, a gente sabia que estava seguro, porque a gente certificou que o sistema de intercâmbio era confiável e que as empresas lá, as fazendas que aceitavam estagiários também eram certificadas, né? Não tinha nenhum histórico não tinha uma notícia ruim de algum problema que tivesse acontecido. Então, a escola estava monitorando isso de longe, mas não estava, tipo, ligando todo dia para ver como é que o queridinho estava indo, estava ok lá, estava gostando, se estava se adaptando, nada, se vira lá, né? Afinal, todas as condições já foram dadas, seja uma oportunidade que eu não tive, que muitos de vocês também nem vão ter, né? De uma experiência, porque assim, só o inglês que ele desenvolveu lá já abre assim inúmeras portas para o futuro, né? Essa experiência no currículo lá, de ter trabalhado quase um ano com soja e milho numa grande fazenda nos Estados Unidos, também, isso ninguém tira mais dele. Aí vai, não, a culpa é da escola. Vamos ver. Tá, pessoal, usem o microfone, tá? A gente não vai estar vendo o chat, beleza? Tentem usar o microfone. E se quiser fazer reclamações sobre a escola também, é só fazer, tá bom? Aí, vocês estão entendendo o sentido da coisa? Aí, nesse relatório, então, a estagiária coloca, que não viu nada disso no curso. Isso é relativo, né? Porque no curso vocês estudam muitas, e hoje a gente vai falar de habilidades conceituais, e estuda conceitos, estuda, às vezes, alguns assuntos, né? Conteúdos abstratos, né? Porque é o seguinte, a escola não precisa pegar um formulário do banco tal, vamos dizer, o formulário do Banco do Brasil para o Pronaf é esse aqui, tá? Aí você vai lá no site do Banco do Brasil, tem o formulário do Pronaf. Aí, como é que preenche e tal? É tantos hectares, nome do agricultor, CPF, estágio da lavoura, qual lavoura que tem, que não tem, sei lá. Deve ter um formulário no Banco do Brasil. Mas aí tu vai no formulário da Cressol, ele é diferente. Pede, basicamente, as mesmas informações. Mas a gente não precisa ensinar vocês a preencher um formulário, nem do Credija, nem do Cressol, porque a gente tem a segurança de que, na hora que vocês forem fazer isso, vai gerar alguma dúvida ali, mas num, dois, três, vocês dão volta. Em um, 2 dias, vocês já estão craque em preencher aquele formulário, a gente não tem dúvida disso. E até porque se a gente gastar aqui um dia para preencher o formulário do Banco do Brasil, no ano que vem eles mudam o formulário por um motivo ou outro, e aí aquele que vocês estudaram aqui não vale mais. Entende? E outra, a gente não tem tempo, o curso ele é muito amplo, né? Então essas coisas que são mais mecânicas, que não necessitam estudo, não necessitam diploma de curso superior, não tem por que a gente ensinar vocês a preencher um formulário. A gente até dá algumas ideias, como a gente fez ali no caso do ITR e no próprio ADA, mas a gente não fez um ADA junto do IBAMA. Eu disse, vocês se formando, vocês têm que pegar urgente se cadastrar no IBAMA como responsável técnico, porque ali abre um leque de atividades que vocês podem desenvolver. Até, inclusive, não sei se eu comentei com vocês, se um agricultor precisar uma autorização para levar a motosserra de um lugar para o outro, vocês podem dar essa autorização. Vocês podem ser o responsável técnico. Existe regra no Brasil para isso. O Brasil tem lei para tudo. Você não mas nenhum agricultor vai querer uma autorização dessa. Bom, mas se for pego andando com uma motosserra no carro aqui na 101 e a polícia parar, e você não tiver autorização, provavelmente eles vão recolher essa motosserra. Não vai conseguir viagem, porque não pode. Você tem um termo de responsabilidade técnica emitido pelo IBAMA para você andar com uma motosserra.
Tá? Mas a quantidade de coisa que tem ali, a gente não vai ficar trabalhando, até porque aí fugiria do aspecto dessa disciplina, e também não acredito que tenha uma disciplina do tipo burocracias estatais. E aí, vamos fazer essa disciplina para tentar ver o máximo de burocracias. No ano que vem eles inventam outras. Estão entendendo? Vocês não precisam ter aula de burocracia estatal, vocês têm que ter a filosofia de que essas burocracias deveriam ser tipo, reduzidas ou extintas. O próprio crédito rural, ele pode ser questionado. Programa de fortalecimento da agricultura familiar. Beleza, vocês vão fortalecer a agricultura familiar com crédito público, com crédito subsidiado? Isso é muito parecido com salário mínimo e muito parecido com frete mínimo, que agora é a discussão dos caminhoneiros. Vocês viram que ia ter paralisação, dia 1º, e anunciaram, não teve paralisação. Ainda bem, né? Porque o Brasil não precisa mais um tombo, de tantos que já tomou. Mas dentro das pautas dos caminhoneiros está lá o frete mínimo. Perguntem para os caminhoneiros, todo mundo tem um caminhoneiro conhecido ou parente, se eles querem trabalhar por frete mínimo. Alguém de vocês quer trabalhar por salário mínimo? Provavelmente não, né? Não vale nem a pena levantar da cadeira para trabalhar por salário mínimo. Então, por que para o caminhoneiro ia valer a pena o frete mínimo? Porque o frete mínimo é o salário mínimo. Da onde é que vai vir o frete mínimo e tal? Vai vir subsidiado. Ou seja, o governo tira de algum lugar para subsidiar ali. E, na verdade, não resolve a raiz do problema. A raiz do problema está lá, eu já expliquei para vocês em economia, quem não lembra, no programa Mais Caminhões, quando quase duplicou o número de caminhões de forma artificial no Brasil. O que acontece? A gente já falou sobre isso, né? Naturalmente, aumenta a concorrência e diminui o preço do frete. Então, todo mundo passa a trabalhar por pagar para trabalhar. Quando é que isso vai resolver? Só quando pararem de meter a colher no serviço dos caminhoneiros. Quando é que resolveu e melhorou um pouquinho para o pessoal do arroz? Quando deixou um pouco o mercado se ajeitar. Quantos anos? Já comentei com vocês aqui também. O tempo que eu estou aqui, eu contei que estou aqui há 26 anos fechando na instituição. Todos esses anos, os arrozeiros aqui, eu nunca trabalhei com arroz, mas conheço muitos amigos arrozeiros, todos os anos era choradeira e reclamação, porque o arroz estava 25 a saca, 27 a saca, 30 a saca, e passou assim por mais de 10 anos. E o pessoal depauperando, né? Enfraquecendo, descapitalizando, o termo que nós vimos aqui. Tipo, queimando as máquinas que tinha. Tipo, como é que é queimar a máquina? E não fazer a reserva da depreciação para dali a tantos anos comprar a máquina nova. Tipo, estava envelhecendo as máquinas sem condições de renovar. O que o sistema, quando ficou um pouco mais livre, fez? Ele separou os mais eficientes. Diminuiu a oferta. A demanda diminuiu um pouco também, porque ninguém tem controle sobre isso, as pessoas estão comendo menos arroz, não sei se você sabe. Um pouquinho menos arroz. Só que a oferta diminuiu mais do que a diminuição da demanda. É que a demanda aumentou e a oferta diminuiu. Os dois diminuíram, só que um diminuiu mais. O que aconteceu? Subiu o preço do arroz. E aí os agricultores, finalmente, depois de décadas, começaram a ser um pouco melhor remunerados, recompensados, porque ficaram na atividade. Quem ficou na atividade? Os mais eficientes. Aqueles que não quebraram porque já produziam mais, já dominavam melhor a técnica, já não estavam trabalhando no improviso, já tinha mais profissionalismo. Mais ou menos foi isso que aconteceu. O que vai acontecer com os caras? Fala, Vinícius. A cooperativa, no tempo, o mercado comprou a coisa 90, os produtores agora baixou, então um prejuízo bem grande, ela vai vender a menos que ela. Sim, mas a cooperativa é forte, ela não tem problema. Mas aí está uma das vantagens do cooperativismo, né? Ele é tipo um seguro. Tu não ganha lá o top, né, ao máximo, mas tu também está um pouco mais protegido desses mínimos que podem te quebrar, né? Então, tipo, a cooperativa dilui essa perda entre todos, né? Então, ninguém vai ganhar, vai ficar muito rico, vamos dizer, com arroz, não tem como, mas também impede alguns de quebrar. Tá? Nos caminhões, mesma coisa. Quando é que vai resolver? Tem que deixar o mercado se estabilizar e o frete vai aumentar, as coisas vão aumentar. E só quando tiver... Porque eu vejo muitos vídeos, recebo no meu feed,
Caminhoneiro dizendo, ó, quer ver como é que resolve isso aí? O cara encostou o caminhão, como encostou, tem 2, 3 caminhões, encostou 2, 3 caminhões lá numa garagem perto de casa, ou em casa. Eu só vou voltar a andar quando tiver melhor remunerado. É inevitável, é o único jeito de resolver esse problema. É deixar o mercado resolver. E quando o frete estiver pagando melhor, os melhores vão entrar. Os que se mantiveram, os que são mais profissionais, estão com mais eficiência, ou seja, com menos desperdícios, com melhor uso dos recursos, e aí fatalmente o frete vai aumentar. Olha o caso do leite, por exemplo. Leite foi a vida toda. E no caso do leite, eu acho que não teve nenhum sopro de esperança como teve no arroz. Leite sempre ouviu os produtores reclamar, além de ser uma vida judiada, né? Porque tu não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. Quando é que finalmente os produtores de leite vão ser adequadamente remunerados, recompensados pelo grau de esforço que fazem? Quando tiver menos interferência do governo. Quando deixar o mercado regular e pagar adequadamente para quem faz isso. E ficar colocando a política do preço mínimo. O pessoal vai dizer, qual é a política de preço mínimo? Que o governo tem que bancar o preço mínimo. Bem, quem é que quer vender leite pelo preço mínimo? Quem é que quer trabalhar pelo salário mínimo? Faça analogia. Se ninguém quer trabalhar pelo salário mínimo, por que o frete tem que ser mínimo? Por que o leite tem que ter preço mínimo? Por que o feijão tem que ter preço mínimo? E aí todo mundo fica pobre. Então a gente poderia questionar se esse sistema de amplo crédito rural não causa distorções. E é evidentemente que ele causa. É evidente que ele causa. Pelo menos eu quero jogar uma semente aqui para vocês refletirem sobre isso. Porque vamos ver o seguinte, o cara, ele vai poder comprar um trator que ele não compraria, né, com o crédito subsidiado. Hoje mesmo, estava falando aqui, existe um programa estadual que é Mais Renda para empresas. Vocês ouviram falar, só para não fugir do assunto. Mais Renda. Alguém já ouviu falar do programa Mais Renda? Eu tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. No rádio eu ouvi um pouco melhor. Mais Renda, ele é exclusivo do estado de Santa Catarina. Acho que é esse o nome. Programa do estado. Opa, já tem no Maranhão também. Vamos ver o Santa Catarina. Mais Renda Santa Catarina. Programa Carlos Moisés, não sei o quê. 3 milhões, mais renda. Esse aqui é um auxílio emergencial. Mas tem uma para CNPJ. E não pode ser MEI, microempresa individual. Bom, mas não importa. É até 100 mil reais. Esse aqui, chama Juro Zero. Programa Juro Zero. Qual é a vantagem? Ele é Juro Zero. Pega até 100 mil reais, 1 ano de carência. Em 1 ano não precisa pagar nenhuma prestação, depois começa a pagar as prestações. Tá? E as prestações são sem juros. Só tem que pagar os 100 mil de volta para o governo. E é para empresas que se enquadram, você ter CNPJ regulado, e se enquadrem dentro de um critério que é KNAI, que é uma lista que o governo do estado fez de empresas com atividades que foram fortemente afetadas pela epidemia. Tipo, então, salão de festas. Eu tenho um salão de festas, alugo e tal, e, salão de festas, o cara se ralou, né? Tá sem abrir até hoje. Então, o cara que tem um CNPJ, com salão de festas, pode pegar esse programa Juro Zero. Tudo bem, a gente pode entender, é um esforço que a sociedade tem que fazer para manter esse tipo de negócio com, pelo menos, assim, no oxigênio, na UTI, para que quando a gente retorne para condições normais, pós-pandemia, esse negócio não tenha quebrado, ele possa voltar a funcionar. Beleza. Crédito rural, Pronaf, a gente tem que entender com essa mesma filosofia. É um esforço que a sociedade faz para manter lá a agricultura familiar. Mas não é um esforço gratuito. Ele não é de graça, porque se alguém está ganhando um juro zero, ou então está ganhando um juro subsidiado, como é o Pronaf, não é juro zero, mas é um juro menor que a Selic, por exemplo, que o juro de mercado. É bem menor que o juro de mercado, é bem menor que um juro particular que vocês podem procurar em qualquer instituição. Então, esse juro está sendo bancado pelo poder público. E quando fala pelo poder público, não é o governo que está tirando.
do bolso? São os contribuintes, né? O termo pejorativo, ou o eufemismo usado, para todos nós. Nós estamos pagando isso. Então, nós temos que ter clareza que quando tudo está aumentando, que o arroz subiu no mercado, agora falando como consumidor, ou que o óleo de soja subiu, ou que o óleo diesel subiu, que a gasolina subiu, que a passagem aérea subiu, que o pedágio subiu, que tudo subiu de preço, uma parcela desse aumento de preços é o custo socializado desses programas. Eu até entendo que eles devem existir, certo? Porque eu concordo que o salão de festas não pode quebrar. É muito melhor ele estar vivendo ali com o soro na veia, o oxigênio, né, lá na UTI, para quando depois ele possa retornar como uma empresa viável, que não tenha que começar do zero. Eu concordo. Mas eu sei que nós estamos dando uma cota para isso. Qual é a cota? É que quando eu vou abastecer lá o carro, o diesel que eu botava, que estava 3 pila, já está 5,20. Parece que foi ontem. Olha, se bobear o penúltimo abastecimento da minha caminhonete, eu fiz com diesel a R$13. Eu ando pouco, cabe 95 litros lá dentro dela. Eu faço quase 1.000 quilômetros com um tanque e abasteço muito pouco. Provavelmente a penúltima eu coloquei uns R$3 e pouco. Agora faz um tempo que eu não coloquei. A última vez que eu coloquei foi R$4,70. Foi a última. E agora eu passo no posto, está 5,20. Mas não reclamo do preço, porque eu sei que esse preço ali está embutido esses programas sociais. É indireto, mas está. Não tem como ser diferente, porque o governo não gera dinheiro. O governo tira dinheiro daquelas 3 formas que você já deve ter decorado, certo? E uma delas é a inflação. Então, quando o preço ali aumenta, nós temos a inflação. Quem é que está ganhando com isso? Os políticos. Aí um pouquinho do que é recolhido é devolvido de alguma forma, não de forma integral na sociedade, que aí seria burrice, tipo, o governo me tira 100 e devolve 80, fazendo um benefício. Não, ele não tem que devolver 80. Se ele me tira 100, ele vai usar esse 100, para que ele usa? Sei lá, ele usa 60 para pagar os deputados e as mordomias de alguns setores públicos, e os outros 40 ele vai usar para quê? Para a Pronaf, para programa aqui, juro zero, para a pequena empresa não quebrar, para auxílio emergencial, Bolsa Família, essas coisas. Então a gente tem que ter a clareza, né, a nitidez de que é um custo que a sociedade está pagando. Agora, não adianta a gente dizer, não, o auxílio não pode ser 400, o auxílio deveria ser no mínimo 600. Pode ser, tudo bem, mas não vai reclamar que o preço da gasolina subiu e está a 7, 8 reais. Porque uma coisa está exatamente ligada à outra, não tem como. Então, é totalmente conectado, não tem como separar. A gasolina tinha que ser R$3 e o auxílio tinha que ser 1.000. Que bonito. De onde é que vai sair isso? A conta não fecha. Ok, pessoal? Então, nós não vamos preparar vocês para ficar preenchendo formulários. Não tem necessidade. A gente confia que vocês têm voos muito mais altos para dar. E preencher um formulário, vocês vão aprender rapidinho. No dia que vocês sentarem lá. Eu sempre pergunto, eu já perdi a conta de orientados. Quando eu fiz o levantamento para o RSC em 2015, eu acho, só dos formulários que eu tinha do curso técnico, eu tinha mais de 100 orientados. Mas eu não tenho tudo anotado, nem a escola tem tudo anotado. E com esse tempo de orientações de estágio, uma coisa que eu vi, assim, repetidamente, é que o pessoal que estagiou, se eu perguntar assim, como é que era o trabalho, a atividade, vinha agricultores, tu tinha que atender agricultor, você se sentiu inseguro de responder ao agricultor, porque o agricultor vem com perguntas, muitas vezes ele vem de propósito provocar você para ver se sabe, e você está ali, eu não aprendi nada, não lembro nada, não entendi direito, faltei aula, ou o professor não era bom, não importa. Quanto tempo depois do estágio, lá dentro do estágio, você se ambientou e se sentiu mais seguro para, de peito aberto, ir lá receber o agricultor e responder, ou então fazer uma rotina dentro da empresa? Sabe as respostas que eu escuto? Professor, a primeira semana, depois da primeira semana eu já estava dando as cartas lá.
Isso invariavelmente eu escuto. Mesmo nesses estágios curtos agora, que são só de 1 mês. Assim, ó, é quase que regra. Eu escuto que depois de 1 mês o estagiário já, tipo, se encaixou lá e já estava manjando das coisas, entendeu? Então, a questão do estágio, que não é um momento de confrontação com o que vocês estudaram aqui na sala de aula, mas ele faz parte do currículo, ele é tipo uma continuação do currículo, não é um momento de tu ver se, o que eu aprendi na teoria serve na prática. Não, ele é uma continuidade, que os professores, o NDE, a coordenação, julgou importante na formação. No nosso caso aqui, tanto do técnico como do curso superior. É importante ter essa pequena experienciazinha de vivência da profissão. É só uma pequena, porque a nossa profissão ela é muito diversa, então o cara pode trabalhar com abelha, com rã, né? Pode trabalhar com gado, nas mais diversas modalidades, né? E com as mais diversas plantas também, pode ser ecológico, orgânico, pode ser convencional, pode ser qualquer coisa, né? Nossa profissão aí, ela tem essa vantagem que como ela é muito antiga, na justiça eles não conseguem tirar as nossas atribuições, já tentaram tirar as atribuições na parte de zootecnia, porque anos depois criaram um curso de zootecnia, e pouco tempo depois da criação da agronomia, criaram o curso de medicina veterinária, primeiro medicina veterinária e depois zootecnia. Mas qual desses 3 veio primeiro? Com muita vantagem, foi a agronomia. Então, nós temos atribuições na parte de zootecnia que toda hora tentam tirar da gente, mas não conseguem. Por quê? Por ter chegado primeiro. Por ter uma lei de 1933, com atribuições também na área zootécnica. Então, isso aí, se a classe dos agrônomos mantiver um mínimo de organização, nunca vão tirar. Tá entendendo? Mas não estudo tanto quanto o zootecnista. Você pode ser. Mas o que impede você de determinado assunto você estudar hoje muito mais fácil do que antigamente? Antigamente, quem tinha um livro ou a cópia do livro já era um cara, destacado dentro do curso, porque não tinha livro. Ou tu tinha comprado ele, ou tu tinha feito um xerox, uma cópia pirata. Mas quantas cópias de livro tu ia bancar como estudante? Né? Fazendo xerox, que é uma coisa cara. Isso é limitado. Hoje, a gente tem todos os livros que quiser, praticamente de graça, no nosso bolso, na hora que a gente quiser. Então, é um outro momento. Então, nada impede de a gente estudar determinado assunto. Eu diria que talvez em 1 dia ou 2, tu está bem entendido daquele assunto. Certo? Então, o que a gente precisa ter inicialmente? Bom, precisamos do diploma. E algum assunto que ficou para trás, vamos correr atrás. Quanto tempo levaria para eu aprender um assunto que, por algum motivo, eu não sei? Que não estava no currículo, que o professor era ruim, que eu faltei a aula. Sei lá, coloque lá X motivos. Esse assunto, eu não sei. Mas pode ser uma atribuição. Por exemplo, negócio da motosserra. Se não estudar em nenhum lugar aqui que precisa uma autorização para levar a motosserra de um lugar para o outro. O Brasil tem regra para isso. Quanto tempo vocês levariam para estar bem sabendo como é que é essa lei e como que vocês podem se colocar, se estabelecer como responsável técnico para emitir o documento que é uma autorização de transporte de motosserra? Mesmo vocês não tendo estudado isso aqui em nenhuma disciplina. Quanto tempo vocês acham que vocês dariam conta disso? Uma hora, pode ser um pouquinho mais, mas em um dia tranquilo, né, Ronaldo? Em um dia vocês teriam feito isso. Então não vale a pena o desgaste de ficar choramingando, dizer, eu não aprendi isso na faculdade. Gente, a maior parte das coisas que talvez vocês vão vivenciar, vocês não aprenderam na faculdade. Eu dou exemplo. Vocês já fizeram disciplina, talvez já tenha comentado aqui, né? Porque eu fico me repetindo. Falei sim, agora eu lembro porque a gente estava em outra sala lá. Mas eu lembro do Cristiano ali. Que as pragas da maçã, que eram importantes quando eu estudei, nenhuma delas é importante hoje. E as mais importantes hoje da maçã, nenhuma delas era praga na maçã quando eu estudei. Aí eu vou chorar as pitangas e vou sair dizendo, minha escola, lá onde eu me formei, não me preparou bem, porque não vi nenhuma dessas pragas. Não, né? Sempre agradeço a escola que me formou pelo que ela me deu, pelo diploma que eu tenho. Depois tu vai atrás, desenvolve.
Tá legal, pessoal? Então, vamos trabalhar mais habilidades conceituais e habilidades humanas e não se preocupar em preencher formulários, tá? Fora que vocês, quando saem, a escola agora tem um programa ótimo de egressos. Além de ter, agora foi interrompido, né? Tem os encontros de egresso, mas não importa. Vocês, quando depois se formam, vocês mantêm um vínculo com a instituição. Vocês nunca mais deixam de ser da instituição. Então, peçam ajuda para os professores de vocês, peçam ajuda para a instituição, quando vocês, na atividade profissional, tiverem alguma dúvida. Façam isso também, não está completamente dentro da regra, e é muito justo e correto fazer isso. Ok? Vamos ali, só para o pessoal que está acompanhando em casa, lembrar que não há previsão para o retorno do SIGA, tá, pessoal? Não tem previsão do retorno do SIGA, e que a prova nós vamos fazer, anunciar com a devida antecedência quando o SIGA voltar, tá? Então, por exemplo, se o SIGA voltar essa semana, por exemplo, na sexta-feira, dia 5, provavelmente dia 10 eu vou anunciar que a prova é dia 17. Eu estava conversando aqui com o pessoal que está presente, agora vocês ficam ouvindo aqui e fica gravado também, que a gente, para não envolver mais uma data, mais um compromisso diferente, tentando, não sobrecarregar ainda mais vocês, a gente vai fazer no final de uma manhã de uma quarta-feira a prova que ficou pendente em função das falhas no SIGA. Vocês que estão aí, estão de acordo? Está entendido? Então, vocês vão ser avisados com no mínimo uma semana de antecedência na aula da prova. Então, se o dia 17, até o dia 10 o SIGA tiver voltado, no dia 10 eu anuncio a prova que será então realizada no dia 17. Se até o dia 10 o SIGA não voltar, nós ficamos de sobreaviso, mas sempre guardando esse prazo bem estendido para qualquer compromisso. Todos de acordo? E ainda fiz a proposta do seguinte: os alunos que fizerem presencial vão ter 1 hora e 40 minutos para fazer a prova, e quem fizer online vai ter 40 minutos para fazer a prova, em função das diferenças de características de realização da prova, tá? Nesse sentido, quem tiver, por enquanto, acompanhando online, queira vir fazer presencial, pode vir, não tem problema nenhum, tá? Então, quando a gente marcar a prova, quem porventura achar que é mais vantagem fazer com 1 hora e 40 a prova do que com 40, basta vir no dia que a prova for marcada aqui na sala de aula. Eu não vou exigir carteira de vacina, não vou exigir atestado, requerimento e nem exame de coronavírus. Basta vir fazer a prova. Tudo ok? Pessoal que está aqui, ok? Pessoal que está em casa também entendeu, né? Então, essa remarcação da prova vai permitir que a gente faça essa experiência, né? De fazer a prova ao mesmo tempo online e presencial, com essas características, né? O presencial é só com a caneta e com a cabeça, porém com mais tempo. E o online é com menos tempo, com o cronômetro correndo ali 40 minutos para fazer a prova em 10 questões, cronômetro correndo. Entendido? Alguma dúvida sobre isso ou vamos para o conteúdo? Bom, dado todos esses avisos, então, vamos lá. Os assuntos estão interligados, tá, pessoal? Esse foi um tema que faltou. Eu achei que ia dar tempo para tratar naquela última aula presencial. Não deu, então a gente vai ver hoje, mas ele tem tudo a ver com o assunto planejamento, que nós vamos começar a tratar hoje, certo? Tem tudo a ver com o tema planejamento, que nós vamos tratar hoje. Só fui me certificar que está gravando ali, tá? Porque aqui vão aparecer as palavras, como, por exemplo, o estratégico, tático, operacional. Então, é hoje que daqui a gente não sai sem dominar esses temas. Então, vamos adiante. Falar aqui em complexidades, em níveis empresariais.
Então, nesse primeiro slide aparece o tipo de habilidade e a relação com a hierarquia dentro da empresa. Existem 3 grandes divisões que as empresas, as maiores empresas podem ter. Quanto menor for uma empresa, menos essas divisões ficam aparentes, até que se torne, por exemplo, uma propriedade familiar, uma empresa familiar, ou um microempreendedor individual, um MEI, onde esses níveis todos se confundem, eles se fundem, tá? Mas então, por exemplo, a gente poderia dizer que a administração superior, que a gente vai ver no próximo slide, ela também é chamada de administração estratégica, ela lida mais com habilidades conceituais. Uma gerência intermediária lida mais com habilidades humanas, gerenciar grupos de pessoas. E aí o operacional, a primeira linha, lida mais com o operacional, com fazer as tarefas, as atividades, com habilidades técnicas. Mas lembrando que há essa linha aqui, ó, que divide, que significa o seguinte: não quer dizer que a administração superior só deva ou só possa trabalhar com habilidades conceituais. E não se preocupe se isso aqui está estranho, para mim até é difícil passar isso, mas os outros slides vão esclarecendo. Eu quero dizer o seguinte: olha o nosso exemplo. Aí um professor vira reitor do instituto. Então ele vai lá para a principal administração, ou vira diretor do campus. Ele vai para a mais alta administração do instituto, certo? Tanto o diretor de um campus como o pró-reitor. Mas ele tem que também continuar com outras habilidades. Talvez ele vá, durante essa gestão, durante o exercício dessa administração, usar menos habilidades técnicas, talvez ainda menos, né, habilidades humanas, mas mais do que as técnicas, e mais habilidades conceituais para conduzir a instituição. No caso de uma empresa, é a mesma coisa. Vamos tentar ilustrar com outros. Aqui é o mesmo slide, tá? Lembrando que mesmo quem trabalha na ponta da fábrica com a atividade técnica também tem que ter algum tipo de habilidade humana, de relacionamento com os seres humanos, mesmo que ele não vai ser chefe dos outros seres humanos, dos colegas, mas até por uma questão de divisão de tarefas, de harmonia no trabalho, precisa ter habilidade de convivência, de relacionamento com as outras pessoas, e um pouquinho para entender até as orientações que vêm de cima, ele tem que entender um pouquinho, não tanto quanto é exigido da administração superior, de habilidades conceituais. A gente tem vários exemplos. Um bom vendedor, até coloquei ali, ó, um bom vendedor, a empresa pode pegar o melhor vendedor e dizer: olha, tu é tão bom vendedor que tu vai ser, então, agora alçado à chefia. Tu vai ter uma mesa, um escritório, e tu não vai mais vender. Tu vai ser o chefe dos vendedores. Beleza. Sabe que para muitas pessoas isso não dá certo? A pessoa, às vezes, pode ser um ótimo vendedor, mas quando tira ele da venda e bota ele de chefe dos vendedores, ele frustra todos, inclusive a si mesmo, e não consegue. Tipo, ele consegue vender o produto, mas ele não consegue ser chefe das outras pessoas, não consegue dar ordens, não consegue convencer, motivar os outros a venderem como ele vendia. Isso é muito comum. O mesmo exemplo acontece aqui na instituição. Vocês podem ter um ótimo professor, um professor que vocês admiram muito, que vocês aprendem bastante lá na disciplina dele, e aí o que acontece? Vai para uma eleição e ele é muito bem votado na eleição e ele vira o chefe dos outros professores. O chefe coordenador de alguma coisa, de algum curso, ou o diretor do campus mesmo. E aí aquela habilidade toda que ele tinha com a disciplina, ele não tem em termos humanos ou conceituais, ele não consegue mandar nos outros. Ele conseguia, ser um bom professor pelo convencimento, pelo exemplo, pela didática, e conseguia ser um bom professor, então os alunos desenvolver alguma admiração por aquele professor. Mas quando ele foi alçado para ser o chefe dos outros professores, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Porque
A habilidade dele não é mandar nas outras pessoas. Ele conseguia convencer pelo exemplo, pela boa prática que ele fazia. O problema é que quando tu assume um cargo de gerência, como uma gerência intermediária aqui, tu vai ser o coordenador do curso, por exemplo, aí tu tem que dizer para o outro professor fazer assim, assim, assado. Mas para o outro professor obedecer essa orientação, não é tão simples assim. Ele também carrega uma carga de experiência, carrega seus vícios, as suas maneiras de trabalhar, que não é um outro colega, que até ontem era um colega que dividia a sala com ele, e agora é o chefe que tem que mandar fazer tal coisa. E aí não funciona. Isso acontece muito. Sabe, pessoal? Por quê? Porque são habilidades diferentes envolvidas. Então, não quer dizer que um bom professor vai ser um bom chefe dos professores. Estão entendendo? Isso vale, multipliquem isso para todo tipo de empresa. Um bom vendedor não quer dizer que vai ser um bom chefe dos vendedores. Um bom operador de máquina não quer dizer que ele vai ser um bom chefe de departamento de máquinas. Ele sabe aquela máquina operar muito bem, é o cara mais eficiente, é o cara que cuida melhor da máquina, que usa melhor os recursos, menos desperdício e tal. Aí agora você é o chefe dos caras que operam as máquinas. E aí ele se frustra, dá errado. Isso acontece muito, porque são habilidades diferentes envolvidas. Estão refletindo a respeito? Então vamos adiante. Então, esses níveis a gente chama assim, ó, pessoal. O nível estratégico é o nível que lida com habilidades mais conceituais. Não quer dizer que ele não tenha que lidar com os seres humanos, que aqui, se eu for usar o exemplo da instituição, é muito. Talvez mais do que conceitual, é conseguir administrar pessoas que administram pessoas, setores de setores. Certo? Isso sim é difícil. Já é difícil lidar com pessoas. E se essa pessoa for um servidor público, é bem mais difícil. Por vários motivos. Um deles é esse que eu falei. Né? Vamos dizer que um professor é professor e tal, e aí por algum motivo é eleito ou chamado lá para um cargo, e aí vira o chefe do outro professor. Eles dividiam a mesma sala. E a partir de um certo momento, há a hierarquia, um manda no outro. Só que no serviço público isso é temporário. Até é bom, por alguns motivos, seja temporário, mas tem suas desvantagens. Depois de um tempo, esse professor volta para dividir a sala, e aquele que estava dividindo a sala talvez passe a ser o chefe. Então, aquele, quando era o chefe, que sabe que ele não vai ser chefe para sempre, que inclusive aquele que ele está mandando hoje pode ser o chefe dele amanhã, essa relação não fica muito saudável. O que vocês acham? Que alguns tipos de exigências, de ordens, não vão ser passadas. Claro, tudo é vantagem e desvantagem, mas uma desvantagem é essa. Algumas exigências, alguns trabalhos que deveriam ser feitos, talvez não sejam cobrados numa proporção adequada, porque para que não venha retaliação. Tipo, o cara pode achar que é o trabalho mais normal fazer, né? Mas o outro não quer. E aí, só por não querer fazer, quando, por algum motivo, se esse vier a ser alçado de chefe, ele pode cometer uma perseguição branda, não uma coisa explícita, escancarada, porque existem mecanismos também para, tipo, impedir esse assédio moral, essas coisas. Mas isso é para extremos, né? Sabe? Algumas coisas que ficam mais sutis, elas continuam acontecendo. Então, o serviço público tem disso. Na empresa privada já acontece, no serviço público de forma mais intensa. Tá? Então, existem dificuldades aí. Nível estratégico é o nível de planejamento da empresa como um todo, em relação ao seu ambiente, a missão da empresa. Isso são coisas que hoje a gente vai sair daqui sabendo. O que é missão, visão, valores? Quem fez o curso de planejamento estratégico, está fazendo, já sabe que isso não é nenhuma novidade. Tenho certeza que muitos de vocês podiam estar aqui comigo discutindo, dando aula para os colegas. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é andar um pouquinho mais rápido e reforçar isso, dando tipo alguns exemplos, ou, vamos dizer assim, amadurecendo esse assunto, porque quem fez o curso online, muitas vezes fez sozinho, né? Lendo os materiais ou olhando algum vídeo, e pode pensar, acho que entendi mais ou menos, e agora a gente vai, tipo, concretar estes temas, sabe? Solidificar isso.
através das nossas conversas aqui. Tá? Então, o que é missão? O que é visão? Exemplo de missão, exemplo de visão. Quais são os valores de uma empresa? Como que eles são estabelecidos? Como é que se estabelece a missão de uma empresa? O objetivo principal da empresa, como é que ele é estabelecido? Como é que se identifica o ambiente? Como é que técnica se usa para mapear o ambiente da empresa, para depois conseguir estabelecer as metas e os objetivos estratégicos? A gente vai dando uns exemplos, vai conversar. Gostaria muito que vocês contribuíssem, dando os exemplos do que vocês viram no curso, ou a partir do que vocês viram, o exemplo que vocês lembraram. E quando, por exemplo, lá no curso, eles falaram que uma empresa, mesmo que fez planejamento, faliu. Onde que ela errou? Vocês lembram de alguma empresa que faliu, por exemplo, mesmo tendo planejamento? E vocês, se quiserem dar os exemplos, eu vou gostar muito da intervenção de vocês. Né? Porque senão parece que a gente está todo mundo assustado aqui. Eu estou assustado e vocês assustados, ainda mais com essa máscara, que eu não consigo ver bem a expressão de vocês. Ainda bem que falta só um mês e pouco para acabar esse ano terrível, certo? Porque se eu tiver ano que vem aqui, vamos nos ver todos sem máscaras, né? Por favor. Tá. Nível estratégico. Então, ele define o amplo da empresa. Depois eu vou dar exemplos aqui ligados à área rural, a empresas rurais. Então, nessa sequência de slides, tá? Que eu não posso nem dizer para vocês que está no SIGA, porque o SIGA não está. Então, mas não se preocupe, tá? Primeiro, que isso não é assunto aqui. Isso que nós estamos vendo a partir de hoje não é assunto da prova, a primeira prova, tá, gente? Eu não vou aumentando o conteúdo da prova à medida que vai andando o conteúdo. Esse conteúdo aqui é só para a última prova, não é para essa primeira, tá? Isso também, não sei se alguém tinha alguma dúvida com relação a isso, mas o conteúdo não vai continuar acumulando. Da primeira prova, as questões estão feitas, é até a aula passada. Combinado? Não é que, entrou mais um assunto aqui, mais uma questão. Não. Aí eu vou dar os exemplos aqui para a empresa rural, estão nos últimos slides. O nível tático é um nível intermediário, tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Daqui para frente, não mais confundir estratégia com tática, apesar de serem termos, assim, muito semelhantes e poderem ser usados na informalidade, no português coloquial, em geral, desde que não seja para uma coisa relacionada à gestão, à administração, eu não diria que é muito errado você usar o termo tático ou estratégico, né? Você vou usar uma estratégia tal, ou vou usar uma tática tal, na prática são meio sinônimos, concordam? E no dia a dia vai continuar valendo, a não ser que ele esteja dentro do campo da administração. Aí essas palavras têm entendimentos diferentes. Estratégico é o mais alto plano, lida com habilidades conceituais, analisa o ambiente externo da atividade. Tá? O tático é uma gerência intermediária, que cuida de chefiar pessoas, lida com seres humanos e lida com as atividades internas da instituição, certo? Então, por exemplo, coordenação do curso de agronomia é um nível tático, lida com pessoas, chefia pessoas, a coordenação tem a função de coordenar os outros professores, coordenar a NDE, coordenar o conselho de professores, o conselho colegiado, né, colegiado de curso. Tem algum de vocês que participa do colegiado do curso? Algum? Sim, exato. Então, o coordenador do curso coordena isso. Então, ele coordena pessoas, certo? Habilidades humanas. É um nível intermediário. Mas ele cuida o quê? Das coisas aqui de dentro da instituição. Não vai cuidar de convênio com a EPAGRE, não vai cuidar desse convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não vai cuidar dos estágios de intercâmbio, por exemplo, certo? Então, é o nível estratégico que lida com
Professor, travou a aula aqui para mim. Não sei se o senhor está me ouvindo. Para mim também. Então deve ter caído a internet dele lá, talvez. Provavelmente caiu.